E nem sequer vou verificar. Vou tipo. Vais confiar. Vou confiar. Mas já, Confia. acho que já está para aqui qualquer coisa a aparecer. Sim, já aparece. Pronto. Agora aqui eu tenho que silenciar aqui as notificações do WhatsApp, senão isto está sempre aqui. Está sempre aqui a coisa. Acho que assim tiraste o som todo. Não. Não? Não. Só mexi no WhatsApp. Ok. Que eu deixei de ouvir. Deixámos de ouvir a Ana. Porque Pois é, claro. desliguei Ok, claro que sim. Eu não estava a perceber onde é que estava a vir o Deixámos de som. ouvir a Ana. Sim, pronto, mas estamos em Ligaste a direto. bomba, João. Não, olha, Manel, posso pedir para desligares aquele disjuntor do lado direito? Posso? Vês? O bom de ter companhia no teu estúdio maravilhoso é que não tens que ser tu aí desligar a bomba. Sim, o que aconteceu aqui? Espera aí. Entretanto, é isso. Convidado 2. É isso. Plano geral, convidado 2. Está ok. Epá, estamos aqui só com uns segundos de transmissão. Parece-me que está tudo aqui a bombar. E vamos então começar. Vamos começar. Então, hoje, antes de entrarmos aqui nos nossos temas escolhidos por nós, nada preparados, completamente espontâneos. Quem diz isto parece que depois está que de facto são preparados e não são espontâneos, mas é a verdade. São preparados, não são preparados e são espontâneos. Quer dizer que o Admira Livros Podcast tem feito menos diretos porque tem estado dedicado às séries de cariz histórico sobre o nosso território, ou seja, aqui o litoral alentejano. Não quer dizer que seja só o Conselho de Odmira, mas incidirá bastante sobre o Conselho de Odmira. Os primeiros 2 episódios já estão disponíveis tanto no YouTube ou através do Facebook, mas a plataforma onde eles estão para já é só no YouTube, chama-se Lugares História e é uma forma, digamos, aligeirada de transmitir conhecimentos históricos a quem tenha interesse. Claro que são dirigidos sobretudo à população residente, mas claro que quem tenha interesse na nossa região encontra ali uma fonte de fácil digestão de informação histórica, com rigor, e que toda ela baseada em documentação, em trabalhos de investigação já realizados e com a colaboração indispensável do professor António Martins Quaresma. E bem precisamos. Sim, eu também. Foi uma carência identificada e enquanto o professor Quaresma ainda for vivo e dispuser daquela Puder energia, engenheiro, não é? Vamos avançar com isto. acho que sim. Posto isto, tivemos ontem uma Assembleia Municipal bastante concorrida. Eu começo por Odmira. Não sei se já repararam, hoje não dei a palavra a ninguém. Tomei a liberdade de começar já isto. Tivemos bastante concorrida. Teve lá a manifestação de professores, uma vigília, com as suas reivindicações, que são, aliás, podem ser lidas numa petição que eles lançaram, que é a petição pública para um ensino de qualidade em Odmira, que está disponível para assinar, e eles foram lá lê-la e, portanto, torná-la pública naquele fórum. Da minha parte, eu acho que as aspirações são mais que legítimas, não é? Sabemos que o ensino é o parente pobre da nossa governação já há muito tempo portanto, agora, independentemente de que sindicato é que representa ou deixa de representar, eu li o texto, não vi qualquer live de manipulação ou movimentação com outro intento que não o intento de melhorar genuinamente as condições das nossas escolas. É uma coisa, portanto, que nos diz respeito a todos e acho que deve a nossa solidariedade. Claro, há quem possa discordar, mas isso é como tudo, estamos em democracia. Se calhar agora passo ao Manel. Manel, o que é que nos trazes hoje?
Olha, então, em primeiro lugar, boa noite a todos. Realmente ontem foi uma Assembleia Municipal muito concorrida e também houve ali umas questões técnicas iniciais que nos prejudicaram e que fizeram com que tudo se atrasasse, mas acabámos por ter ali temas bastante quentes, nomeadamente o tema da noite, que para mim foi a proposta para, para uma cooperação de melhoria de qualidade de vida em Odmira. Foi uma proposta lançada ontem, que gerou até uma discussão, acho que amigável, entre nós os dois e entre mais pessoas até que lá estavam. Bastante saudável, Exatamente, diria. exatamente. Mas que de facto eu queria começar por aí porque, pronto, recentemente tenho vindo a falar cada vez com mais pessoas, acho que é o nosso papel político é esse, é ir falando com as pessoas e de facto aquilo que tem sido a preocupação número um das pessoas é a avalanche de moradores que consomem pronto, mais bens, mais água, mais recursos, como já mencionei ontem na Assembleia também. Habitação, pronto, algo que a Vila e o Conselho não estão habituados. E isto falando de Santo Eutónio e de Vila Nova de Mil Fontes essencialmente, talvez Logueira Almograve também, mas também como o próprio Sr. Presidente ontem também referiu, um bocadinho no Vale de Santiago também, há um bocado por todo o lado. Até me lembro, pronto, o Presidente estava a falar disso e eu lembro do ano passado estava a passar ali ao pé de... Já nem me lembro bem se foi ali no meio, ao pé do Alvito ou se foi mesmo ao pé de Ferreira do Alentejo, mas em qualquer um deles aquilo também está cheio de pessoas que vêm à procura de trabalho e tudo. Mas de facto fico algo curioso com a proposta que foi feita. Espero que o município, nomeadamente o Executivo, consiga promover aquelas alterações e consiga de facto pôr a ASAI, a ACT, o ACT, as entidades todas públicas governamentais a trabalhar e que consigam alertar o Ministério para estas situações. Porque aquilo que se está a viver aqui não é nada mais do que insustentabilidade. A insustentabilidade física, porque não há espaço, a insustentabilidade de recursos naturais, porque é algo que se luta no mundo inteiro e que aqui também vai acabar por ser um tema. E acima de tudo, penso que as coisas não estão a ser feitas de uma forma natural e organizada, e acho que é essa a grande preocupação das pessoas. As pessoas vêm para Mil Fontes, vêm para Santo Eutónio, vêm para Odmira, querem ter emprego, querem ter melhorias de vida e tudo por aí fora, e não conseguem. Neste momento não há hipótese disso acontecer. E pronto, e do meu lado, Ana, não sei se também queres tocar aqui em algum ponto da Assembleia, mas força.
muitas pessoas exatamente porque é provavelmente o sítio que tem mais sítio para arrendar casa e é isso que eles procuram. Eu concordo com o Manel, com o que ele nos disse na Assembleia, principalmente em determinadas gastorias e visitas surpresas de determinados serviços públicos de inspeções e não podem ser só em determinados sítios. Eu acho, e isto é a minha opinião pessoal, quando nós temos uma inspeção de CEF ou de ACT numa empresa agrícola, não é lá que vamos encontrar os imigrantes ilegais ou os imigrantes que vêm para aqui que não têm o objetivo de trabalhar. E também se falou um bocadinho da visita do Sr. Presidente da República, ele provavelmente não é no seio das associações das pessoas migrantes que cá temos que vai descobrir efetivamente o que é que se passa ou o que é que dizem que se passa no nosso conselho em termos de tráfico humano, de criminalidade, desse tipo de situações que muita gente fala. Não é com essas pessoas e não é com vistorias nas empresas agrícolas que isto vai ser descoberto ou que se pretende a questão das empresas de trabalho temporário e equipamento está num dos grandes problemas que nós temos. Quando o empregador não contrata diretamente as pessoas, efetivamente poderá estar a promover um trabalho menos digno das populações migrantes que cá temos. Isto acontece. Eu também acho que as grandes empresas que nós temos, as multinacionais que temos no Conselho, não estão para se queimar com esse tipo de situação. Não são suficientemente inteligentes para perceber que se eles próprios cometerem uma ilegalidade, serão os primeiros a sofrer as consequências, porque toda a gente está de olhos postos neles. E isso parece-me ser... Não me parece, efetivamente, que as inspeções de CEFs e ACT das grandes empresas agrícolas tragam grandes resultados em termos de combate à criminalidade que existe. Posso só responder? Força, claro, claro. Ana, eu percebo perfeitamente o teu ponto, mas de facto aquilo que eu mas aquilo que eu acho é que não tem bem a ver com as populações em si. Aquilo que eu critico não é as populações em si. Podíamos estar aqui a falar de húngaros, tailandeses, americanos ou cubanos, era igual. Aquilo que eu critico é a falta de preparação do nosso município, a falta de preparação do nosso governo para receber, como ainda ontem o Francisco disse, a 50% da população. 50% da população. Ou seja, já receber 15% ou 20% daquilo que é a população que temos num local, seja de que nacionalidade for, já é complicado. Receber 50%... faria todo o sentido. Faria todo o sentido. Mas eu aqui tenho que interromper, aqui de machado na mão, assim, para atalhar. Depois, porque é assim, pronto, só para dar aqui um pouco mais, pôr em contexto os números. Atualmente, os últimos dados revelam que 37% da população do Concelho de Odmira é de origem estrangeira. Isto, claro, que depois são, salvo erro, 80 e não sei quantas nacionalidades. 80 nacionalidades presentes, portanto, representando 42% dos países no mundo. Isto não é nada de menos. E eu adianto porque passo também a contextualizar esta discussão um pouco melhor. Nós estamos a falar de um documento que foi apresentado ontem publicamente na Assembleia Municipal, que é vinda do Executivo do município e que se chama Proposta para uma Cooperação de Melhoria da Qualidade de Vida em Odmira. E avança, é um documento que eu confesso que achei interessante, porque avança aqui no seu preâmbulo, no seu enquadramento, avança com os dados que são importantes, e com propostas palpáveis. Eu achei bastante positivo. E um dos dados é este, a nível de número de pessoas. Portanto, em 2010, num espaço de 11 anos, evoluímos de 2.831 pessoas de nacionalidade estrangeira com atestado de residência para 10.927. Portanto, isto é...
Claro, há essas, mas sobre essas nós só podemos especular, não podemos... Mas atenção, João, ok que nós temos 40 mil, aproximadamente, do Conselho de Odmira, vá lá, se quiseres arredondar. Pronto, 35, ok. pronto, vamos arredondar. 10 mil não são claramente 50%, o problema é que são 10 mil em, provavelmente, locais que num total têm 20, 25. A questão é a distribuição. É a distribuição, exatamente. Portanto, Mas isso não há nada a fazer. Lisboa também tem a grande parte da população de Portugal, Lisboa e Porto, não é? Mas a distribuição demográfica parece-me a mim que não tem aqui nenhum fenómeno novo. Ou seja, as pessoas concentram-se onde há atividade económica. Exatamente. Não é? E é aí que tudo nasce. Portanto, nasceu, teve origem com a expansão do perímetro da atividade empresarial no perímetro de Rega do Mira, mas entretanto já extravasou. Portanto, já existem outros fenómenos que ocorrem aqui. Diz Ana, desculpa, não percebi. Na restauração, na hotelaria em João, geral. desculpa, mas estão aqui a comentar que até o Nuno Duarte que comenta que não conseguem ouvir a Ana. Ok. Pois é. E pronto, eu aproveito também para... Sabes porquê, Ana? Eu há bocado estava a ouvir ruído daí de fundo e desliguei-te o microfone aqui da transmissão. Simpático, João, muito simpático da tua parte. Nós continuamos a ouvir e depois esqueci-me porque nós continuamos a ouvir. Mas, portanto, vou-te dar a palavra já para intervires e para fazeres aqui para dares a tua opinião sobre este fenómeno da migração e sobre a discussão do documento que saiu ontem na Assembleia Municipal. Eu com isto quis só fazer um enquadramento, ainda não emiti a minha opinião, porque eu acho que hoje há muito para falar sobre isto. Existem muitas manifestações, algumas providas de muito sentimento, de muita emoção, nas redes sociais. É inegável a emergência de um certo ódio. Existe claramente um choque cultural muito vincado. Mas João, e agora sim, se me permite... agora claro que permite todo, porque agora posso falar o que tu quiseres. Estiveste no silêncio. Foste silenciada agora, olha, para fala o que quiseres. Mas eu acho que isto aqui também tem muito a ver com a integração que se faz das populações migrantes. Se eu vou para um país muçulmano e se me dizem assim, minha amiga, para estás neste país, não podes andar com calções não sei o quê, ou não podes andar com decotes não sei o que mais, eu vou para lá e respeito, certo? A integração tem que passar pela parte cultural e pelos valores das próprias populações. Não pode ser só uma integração, olha, anda cá, inscreve-te aqui no gabinete de apoio a não sei o quê, fazes parte dos números que está a ser acolhido e integrado, e depois efetivamente tens umas aulas de português e aprendes a dizer qualquer coisa em português e tens o teu nível A1, A2, B1 e o que te permite ter depois um visto um bocadinho melhor. E a questão cultural tem que ser de nós para eles, não só deles para nós. Tem que ser bilateral, nunca pode ser. Eu acho imensa graça a festivais Oli e a tendência e a questão de haver não sei quantos feriados para os não sei quantos deuses que existem na religião hindu e por aí fora, mas a minha religião, que seja ela qual for, ou as minhas crenças culturais e sociais, também têm que passar para aquela população, porque efetivamente não se faz integração sem ter conhecimento de todas as valências que existem numa região, não é? Tal como estávamos a falar da questão histórica e de conhecermos a história do nosso território. Provavelmente a história do nosso território não é dada a conhecer às populações migrantes, não é? E a integração tem que ser global. Eu não posso dizer a pessoa está integrada porque já fala português e sabe apresentar-se e sabe ir ao supermercado. Concordo. Não está integrada. Concordo a integração é fundamental e tem que haver uma integração global e plena em todas as valências, não é só esta que é importante, não. A integração não se faz assim. Porque é que nós conseguimos que os miúdos, quando entram na escola, no primeiro ciclo, consigam ser integrados, ou até no pré-escolar ou até na creche? Não é? Para a minha filha de 2 anos é completamente indiferente brincar com o Francisco ou brincar com a Gânia, completamente indiferente.
porque é que não se consegue integrar exatamente o mesmo tipo de pessoa, não é? Porque é exatamente o mesmo tipo de pessoa quando a idade vai avançando. Eu vou mais longe nisso, se me Vai. permites. Eu vou mais longe. Eu acho que essa integração, essa aculturação que deve ser feita, primeiro fazer aqui a salvaguarda que nada deve ser forçado. Nada. E eu acho que a liberdade é que deve imperar. E, portanto, Também sou dessa as opinião. pessoas são livres de manter até a sua própria Com religião, certeza. obviamente, que trazem, e os seus hábitos, desde que, obviamente, isso se enquadre, por exemplo, no nosso regime jurídico. Não é? No fundo, no nosso código legal, não é? Na nossa Sim. legislação. Porque não podemos... A pessoa pode ter hábitos, por exemplo, de atirar lixo para o meio da rua, lá no Ou país de deixa os sapatos origem. à porta da igreja. Não vamos já por aí, calma. Vamos. Não. Mas será que alguém disse àquelas pessoas que deixar os sapatos no meio do passeio efetivamente não era permitido? Ok, mas eu gostava de separar esse acontecimento concreto, que foi muito badalado no Facebook, Foi. para dizer que eu acho que toda a gente deve ter, se nós nos permitimos, somos um país. Ok, pode ser, somos um país católico, mas eu não sou católico. Quer dizer, Exato. Isto do direito de portanto, ser. e se me apetecer ser muçulmano, posso sê-lo. Ou hindu ou outra religião qualquer que onde me inclino. E portanto, isto para dizer, a liberdade deve imperar. Nada deve ser forçado. As pessoas não têm que ser tratadas como animais. Tu agora chegas aqui, és metido dentro desta gaiola, é-te martelada uma doutrina nova e só sais daí quando essa doutrina estiver bem decorada e não sei o quê. Epá, isto não pode ser pensado assim. Eu tenho a certeza que hoje há muito boa gente que se manifesta com muito ódio, que se calhar não se importava que se criasse um cercado, uma espécie de gueto, onde se pusessem os imigrantes e eles só saíssem para ir trabalhar e voltassem para lá ao fim do dia, que é para não povoarem as ruas da rua principal, para não serem vistos por turistas e não sei o quê. Epá, eu tenho ouvido estas coisas, quer dizer, eu não posso negar. Este sentimento tem transparecido e cada vez mais. E cada vez mais. E eu não concordo com isto. Eu acho que os limites estão no bom senso, no fundo, no respeito. Às vezes tem que ser chamada a atenção. Eu conheço casos concretos de pessoas que estavam, por exemplo, um indivíduo estava a comer uma maçã e a jogar as cascas ali para o chão. E tudo bem que até era lixo orgânico. Pá, mas não se faz isso, quer dizer, não estás ali no meio da rua a comer uma peça de fruta e a atirar ali para o meio do chão. Faz parte de uma conduta que até já é bom senso, não é preciso sequer estar a legislar ou a escrever. É bom senso em algumas culturas. Em algumas culturas, os chineses têm muito o hábito de deitar coisas para o chão. Claro. Não... Eu, por acaso, eu cresci com o hábito de ver as pessoas com o hábito de deitar coisas para o chão em Portugal. Mas isso... Sim, os portugueses também sempre tiveram um bocadinho. Mas eu estou a dizer os chineses porque vi já, por exemplo, no Vietnã, os chineses, imensos chineses mesmo, com uma cultura do género garrafas de plástico para o mar, que é uma coisa que faz um bocado de confusão. Mas certo. Pronto. Mas isto para dizer, a ver se eu não perdes a linha. Claro. Isto para dizer que não é exclusivo, mas que nesses casos tem que ser chamada a atenção. Da mesma maneira que se houver um crime a ser praticado por um imigrante vai, assalta uma loja. Um português nacional vai, assalta uma loja. Digam-me qual é a diferença. Nenhuma. Não é? E é isto. E depois, ontem falou-se uma coisa muito importante, que foi a percepção. As pessoas sentem-se inseguras. Isso é um sentimento que tem sido manifestado. Mas isto são percepções. Estamos ainda ao nível das percepções. Porque se formos olhar ao registro objetivo estatístico da criminalidade, ela não subiu da forma de que é percepcionada. Ou seja, não há, objetivamente, a quantidade de crimes não é maior face ao aumento da população migrante. Se há crimes cometidos por migrantes, há certamente, já tenho ouvido histórias, umas parece que são mesmo confirmadas, porque não é qualquer história, porque histórias há muitas. Algumas são, mas isso são os crimes que também há sempre perpetrados por portugueses. Aliás, quando há notícias de crimes, ultimamente, não sei, contam se calhar por os dedos das mãos de uma mão se são de migrantes.
Os últimos que vi registados e que foram alvo de notícia eram portugueses, tinham a ver com tráfico de droga, tinham a ver com homicídios, tinham a ver... Pronto. E, portanto, é preciso não generalizar. Agora, a questão da cultura que a Ana falava é essencial. Porque se vamos voltar costas aos migrantes e vamos deixá-los estar nos seus cantinhos, em aglomerados, uma espécie de guetos, onde eles não têm contacto com a nossa cultura, não se sentem bem recebidos, não se sentem bem-vindos, isto só pode produzir uma coisa: mau resultado a médio prazo. Porque a próxima geração, se isto persistir assim, a próxima geração que já cresce cá, se sentir discriminada, essa sim vai ter mais propensão apartheid, não é? à criminalidade. Sim. Isto acontece, já temos visto isto acontecer em Lisboa já há mais tempo, não é? As segundas gerações são aquelas que depois se sentem discriminadas, crescem num território e sentem que não têm as mesmas oportunidades, terão mais propensão para a delinquência. O problema não tem solução fácil. Porquê? Porque nós estamos a tentar esticar uma manta que é muito curta. No caso da habitação é patente. Não há habitação suficiente. Embora haja habitações de sobra em Mil Fontes fechadas durante todo o ano, mas isso é propriedade privada, obviamente, está na Constituição também. As pessoas têm o direito a ela. O problema de fundo aqui, e eu ontem disse isto em conversa de corredor ao Manel, é que antes dos migrantes virem já havia problemas de habitação. E vai continuar a haver. Claro que depois isto só veio agravar, o aumento da população nestas zonas só veio agravar. Mas o problema já existia, o problema é de fundo, o problema tem a ver com a falta de política de habitação, a total ausência de política de habitação das últimas décadas. Quer dizer, pelo menos desde 2000. Mas, João, se eu pudesse só aqui dizer uma coisa que é... Eu acho que nós não devíamos estar... Eu acho que nós não nos devíamos estar a focar nas diferenças culturais, de quem é que são de facto as pessoas que aí vêm. Temos de nos focar só no número. O número, neste momento, não permite um estilo de vida e uma qualidade de vida para toda a gente. Portanto, é exatamente o que tu acabaste por dizer, que é as políticas dos últimos 20, 25 anos, aqui no Conselho e, no geral, no país, não promovem questões básicas, como habitação, no Conselho, como água, por exemplo, custos de vida aceitáveis, porque Portugal está a começar a ser um país cada vez mais impraticável em termos de custos de vida, e, portanto, aquilo que se critica não é as pessoas virem. Isso nunca teve mal. Nós aqui, eu lembro-me mais em pequeno, tínhamos aqui uma comunidade ucraniana bastante grande, uma comunidade também de pessoas do Brasil, de búlgaros, se não me engano, durante também uma certa altura, se calhar até quando eu era mais pequeno, nos anos 90. E quer dizer, houve coisas más, houve coisas boas, como sempre. Agora, o tema aqui é um tema de não há resposta. E aqui eu só queria dizer uma coisa. Eu até te enviei uma imagem que se tu pudesses... enviei no WhatsApp, que acho que é curiosa. Se tu puderes, se conseguires eventualmente partilhar, que é uma imagem que no fundo diz onde é que vão nascer os próximos 1000 bebés. Okay. E deste no mundo inteiro, não é? E se nós olharmos, não sei se conseguiste partilhar ainda ou não. Ainda não, mas vou tentar. Mas pronto, mas de facto é o óbvio, não é? 172 são da Índia, 103 são da China, 47 do Paquistão, 57 da Nigéria, 31 da Indonésia, 22 do Brasil, 30 dos Estados Unidos. Olhamos para a Europa e aquele que tem mais, se não me engano, é o Reino Unido com 5. 5. Ou seja, neste momento a política demográfica, que é um tema que eu já trouxe várias vezes às nossas conversas, é o cerne da questão. A política demográfica europeia e até americana é aquilo que está a acabar com o mundo. Como tu disseste há pouco, não és católico, mas identificas-te com aquilo que vemos hoje em dia aqui no país. Porquê? Porque nós bebemos e durante 2000 anos de uma cultura judaico-cristã, que é aquilo que no fundo... estavas a falar da imagem. Sim. Ou seja, aquilo que nós somos são, acima de tudo, é judaico-cristãos. Partimos partimos de uma realidade judaico-cristã proveniente do encontro entre Atenas, Roma e Jerusalém. Portanto, a democracia que vem da Grécia Antiga, as leis e o espírito de direito romano que vem de Roma e a espiritualidade que vem de Jerusalém. E é isso que formou aquela cultura judaico-cristã que hoje em dia chamamos de Ocidente. E nós olhamos para este mapa e vemos o Ocidente a terminar. E isto resulta muitas vezes de políticas antidemográficas, políticas de procura de mais e mais pelo conforto,
pelo materialismo, por este tipo de coisas que de facto não são a resposta para a nossa felicidade, não são. E países como a Índia e a China comprovam precisamente isto, que a felicidade não está propriamente no material. E eles são bastante religiosos, não é? Portanto, isso até comprova de facto que não é só pelo material que está a resposta. E depois, é curioso porque Portugal, nos últimos 20, 30 anos, representa se calhar o pior do que se fez no mundo ocidental. E isso comprova-se pelos rankings e pelos números onde Portugal está representado, em que estamos cada vez pior ao nível dos piores países da Europa. E para terminar, isto até liga com uma coisa que tu disseste agora, que é o facto de termos casas aqui durante o ano inteiro fechadas e tudo. É o cúmulo da incompetência e da imprudência, esta nova lei de ocupação de propriedades que estão sem utilização. Eu já lá ia. É isso, mas até podemos fazer a ponte e eu vou fazê-la. É o cúmulo da incompetência, é o cúmulo da falta de preparação enquanto políticos. Ao fim de tantos anos, ao fim de tantas experiências em que a propriedade foi tentada pelo Estado e que correu mal, voltarmos a isto. Porquê? Porque o Governo e as nossas câmaras, no geral, ligadas ao Partido Socialista, porque temos de ver a realidade, mas também outras, não são só essas. Mas, no geral, o nosso Governo Central, maioritariamente liderado por políticos, acima de tudo, incompetentes, seja de que partido forem, incompetentes, levaram-nos a, neste momento, estarmos a ponderar abrir propriedade privada que está fechada durante o ano para resolver o problema da habitação. Quando depois, como a Ana disse, e muito bem, para quem não ouviu no início, a Ana disse, porque eu disse que o Conselho não tinha espaço e a Ana disse, não, mas tem espaço, é um dos maiores, é o maior do país, portanto tem espaço. De facto tem, mas nós depois vemos a habitação e o rácio de habitação por espaço provavelmente é o menor de Portugal inteiro. E portanto, aquilo que eu quero dizer é, política demográfica é o essencial. Pacotes de medidas que promovam o regresso dos nossos imigrados é essencial. E eu faço questão de dizer emigrados, porque não é os migrantes, é os emigrantes, aqueles que estão fora do nosso país. Claro. Um pacote de medidas que os traga de volta, um pacote de medidas que traga bons imigrantes, pessoas do Paquistão, da Índia, da China, dos Estados Unidos, de onde for, mas que tenham condições de vida, pessoas que venham aqui que possam promover de facto coisas boas no nosso país. E por fim, queria só dizer uma coisa, que é Portugal tem muitos anos destas questões de imigração e emigração, muitos anos mesmo. Nós somos os maiores emigrantes ou imigrantes do Luxemburgo, somos dos maiores imigrantes em França, na Suíça, somos dos maiores imigrantes e também fomos dos maiores emigrantes, porque também recebemos cá muitas populações. Basta ver que esta zona onde estamos, e então pelas aulas de história do teu pai também haverão de tocar nisso, se não tocaram já fomos visigóticos, já fomos de vários povos diferentes como os bárbaros, já tivemos, mesmo em Lisboa, Dom Afonso Henriques conquistou Lisboa com a ajuda de árabes, tinha árabes do seu lado também, portanto, nós não somos propriamente um país fechado, isso não é verdade. Agora, somos um país que precisa de apostar nas suas infraestruturas, porque senão destrói-se, porque não tem capacidade. A propósito de infraestruturas, e tentando, tu agora fizeste uma exposição e fizeste uma contextualização mais global, mas falando aqui concretamente do Concelho de Odmira, é muito difícil um território, eu também vou dar esta de barato, é muito difícil um território estar preparado para um aumento tão acentuado. Estamos a falar aqui de uma taxa de aceleração muito alta, um aumento tão acentuado de população e depois de repente tudo funcionar como adequadamente. Mas se me permitem interromper, e nós já tínhamos este exemplo com os meses de verão. Já. Quando tínhamos as enchentes de pessoas portuguesas iguais a nós nos meses de verão, nós não estamos preparadas para receber. Quer seja na Zambujeira do Mar, quer seja em Santo Vitório, quer seja em Estibeira, em Vila Nova, na Ribeira da Azanha, seja onde for. Vê-se pela recolha do lixo, não é? Por exemplo. E se pensarmos que, por exemplo, a recolha do lixo, que é assim uma coisa tão simples quanto haver recolha de lixo diária em todas as freguesias, a questão de não conseguirmos recolher o lixo no verão, nos meses de verão, até setembro, consegue alastrar-se durante vários meses do ano, porque depois, quando chegamos ao fim de setembro e tivemos que ter os serviços camarários a fazer vários turnos sem descansar e por aí fora, chegamos ao mês de setembro e outubro
em que os nossos serviços camarários têm que dar descanso aos trabalhadores e continuamos com problemas de recolha de lixo quando só somos cá nós, supostamente os residentes. Sim. E agora, queria só, pegando aqui na questão que o Manel estava a falar, que nós somos um país de emigrantes, somos efetivamente um país de imigrantes, e eu sou filha de imigrantes, e às vezes ponho-me a pensar, se por sermos efetivamente um concelho também com muitos imigrantes, e por termos esta experiência da imigração em países que fomos e que de alguma forma tivemos que sujeitar-nos às regras que lá existiam de forma tão formatada em que a nossa forma de ser e estar não podia existir, não podia coexistir com as regras daqueles países, não faz com que algumas pessoas do nosso território também tenham essa postura relativamente às pessoas que cá chegam. Ou seja, é comum ouvir, por exemplo, eu não aceito este tipo de imigração e não aceito que eles não respeitem as nossas regras porque eu fui imigrante e quando eu fui para a Suíça, para a Alemanha, para a França, não sei o quê, eu tive que obedecer às regras que lá existiam. Portanto, se eu fui capaz e se eu tive que me sujeitar a deixar o meu saber estar e saber ser português ou admirense, também eles, quando cá chegam, têm que o fazer. Portanto, ser um concelho de imigrantes provavelmente também está a fazer com que a forma como encaramos estas pessoas seja um bocadinho mais formatada e mais rígida, em vez de sermos mais abertos como costumamos ser para algumas populações. Ana, mas só mesmo uma nota. O problema é que em Portugal não há regras. Esse é que é o problema. Epá, é que nós não temos regras, não é? As nossas regras estão completamente... Eu acho que Portugal... Olha, eu vou contrariar essa muito. Eu acho que Portugal tem regras excelentes e leis espetaculares. Faz falta é cumprir. Está bem, então quer dizer que não há regras. Tipo, ok, temos regras, mas não se cumprem. Assim, olha, está aqui, ninguém se comporta aqui de forma organizada, porque não existe um livro, um código que organiza as pessoas. Mas nós temos isso. Só que não podemos promover... Se tu fores ler todos os planos que existem ao nível de tudo aquilo que é responsabilidade do Estado, desde o urbanismo, as infraestruturas, florestas, portanto, o ordenamento do território. Assim, tu tens planos lindíssimos, com desígnios lindíssimos. E quase sempre o que não tens são meios suficientes. Claro. Não é? É um problema demográfico, claro. Eu não sei se é um problema demográfico ou se é um problema de alocação de recursos por onde eles fazem falta. Certos ao local certo, precisamente. Sim. Recursos, quando digo recursos, são materiais e humanos. Neste caso, os recursos humanos parece que são aqueles que estão mais em carência, precisamente para porem em prática o nosso código de regras. Não é? Porque se a população migrante em massa abre negócios numa determinada localidade, pressupõe-se que esses negócios têm que cumprir as mesmas regras que estão plasmados na lei. Quer dizer, eu não vou dizer que têm que cumprir as mesmas regras que os portugueses, que isso não é assim. Tem que cumprir as mesmas regras que estão na lei. Portanto, a que toda a gente está sujeita. É exatamente isso. É a mesma questão que os atestados de residência que são passados pelas juntas de freguesia e que causam muitos dilemas aqui na nossa região. Se um migrante chega lá para pedir um atestado de residência e leva testemunhas, porque é obrigado a levar testemunhas... pelo menos duas, sim. Que atestem que efetivamente mora naquela residência, num sítio não sei o quê... E se eu sei, por exemplo, que uma das testemunhas que lá vai é a senhora que arrenda a casa àquele migrante e mais aos 20 ou aos 30, qual é o meu papel, enquanto pessoa que tem que passar um atestado de residência a esta pessoa, sabendo que efetivamente aquela casa não contribui ou não reúne as condições que são necessárias para albergar 20 ou 30 pessoas? Pergunto eu. Tu, como responsável de uma junta, há muitas coisas que podes fazer. Há muitas coisas que posso fazer. Nomeadamente, podes depois não obter resposta sobre as tuas diligências. Mas cumpriste o teu papel. Se efetivamente o canal que eu estou a usar não está a surtir efeito, claro, provavelmente eu terei que mudar o canal que estou a usar. Pois. E nomeadamente podes alertar, olha, já tenho N, porque se eu passo atestados, tenho que ser capaz de contabilizá-los. Tenho que registrar que eu tenho 6 pessoas a morar naquela residência. Portanto, olha, estas residências são 500 e
e não sei quantas pessoas. Sim. Se eu consigo dizer que o supermercado alberga cento e não sei quantos trabalhadores, eu também consigo dizer, efetivamente, com provas, que aquela residência alberga 30 pessoas. Claro. Quando é ter dois. Conselho Odmira, quem não saiba, pensa que isto são palácios e PMEs. Sim, Não é? sim. Palácios e PMEs. Pronto, mas eu acho que esta é a forma. Vou congratular-me pela forma como nós estamos aqui a discutir o assunto, porque acho que essa deve ser a forma, e vou também sublinhar palavras do Presidente. Eu mesmo, sendo da oposição, eles às vezes pensam que este canal existe só para denegrir o poder e dizer mal e não sei o quê, mas nós temos Não é só para isso, atenção. Não é só para isso, é também, mas não é só. Mas ontem o Presidente, quando fez uma das suas intervenções sobre esta matéria, disse bem, o nosso dever não é trabalhar sobre percepções, é trabalhar sobre dados objetivos. Nós temos a obrigação de transmitir uma opinião informada. E isto, opiniões informadas, é como diamantes, são raros. Não é? Nos dias que correm, são raras. Mas é que há serviços que têm essas informações. Exatamente. Claro que sim. Claro que sim. Então, tal e qual como o método científico opera sobre coisas concretas, as opiniões informadas têm que seguir o mesmo método e têm que operar com dados concretos. O documento, resta-me dizer que este documento fez uma coisa interessante, que foi colocar nas devidas gavetas os devidos problemas. Precisamente. E remeter para ministérios. Aqui vou dar mais uma borla ao poder municipal, que é, de facto, há muitas coisas que a Câmara não tem capacidade para resolver. Não é porque não tenha capacidade, neste caso, de meios ou isso, é porque simplesmente não é da sua jurisdição. Não é da sua competência. E portanto, aquilo que se vai fazer daqui para a frente, espero eu que consiga surtir algum efeito, é de facto pressionar o Poder Central para nos auxiliar na resolução dos problemas deste território. Com isto, quero dizer o quê? Eu gostava de ver nos movimentos de cidadãos que se indignam com o fluxo migratório uma atitude como exigir isso do governo e dos seus poderes. E isso seria uma atitude cívica, de civismo. Porque tentar criar, de certa forma, movimentos que fomentem ódios, movimentos que deem aso, porque depois não é que incentivem diretamente, mas que é permitido, é. Porque o Facebook é público e as pessoas, se calhar, às vezes não têm a noção do que escrevem lá. E se calhar depois podem ficar muito contentes de 2 ou 3 reações positivas que têm, mas esquecem-se que aquilo está a ser visto por muita gente. Não é? E portanto, parece-me que se está a banalizar um discurso de ódio. E depois a percepção de quem escreveu não sei o quê, já passa para a percepção de quem leu e a seguir foi comentar com não sei o quê. E já é facto, passa a ser facto. Mas desculpem, mas aqui eu discordo só de uma coisa. Que é, então nós começamos isto e começa aqui a dizer que o Presidente falou bem, porque falou de uma questão de percepção, de que há coisas que de facto não são gerais, não são regra, acontecem de vez em quando e pontualmente, mas que isso forma-se... Ou não corresponde à realidade. Exatamente, e de repente escala-se para a regra, não é? Ou seja, parece que não é só 1 ou 2 casos e de repente escala-se para a regra. Também acho um bocado isso em relação à xenofobia. Ou seja, eu acho que o Conselho em si não é xenófobo. De facto, pode haver episódios, 2 ou 3, mas isso não é... Não podemos ter a percepção errada de que não, há imensa xenofobia no Conselho de Odmira. Nem acho. As coisas... Também não houve uma única agressão a ninguém por ser estrangeiro. Portanto, também, se não houve nenhum crime... Não é verdade, Ok, Manel. Pode ter havido 1 ou 2, não é? Tal como também houve 1 ou 2 crimes. Noticiadas. Ok, pode ter havido 1 ou 2 episódios. Foram filmadas por telemóvel, João, foram já condenadas as pessoas. João, pode ter havido 1 ou 2 episódios disso, tal como houve 1 ou 2 episódios de crime por parte dos estrangeiros. Isto não quer dizer que seja regra, não é? Percebes? Dos 2 lados. Concordo. Agora, só mais aqui um ponto, que é, o Presidente ontem referiu, há aqui uma questão de percepção. Mas ainda no documento se pode ler que
no âmbito da resolução do Conselho de Ministros 69/2021, importa reforçar a necessidade de cumprir determinações contidas na mesma e deixar clara a posição da Câmara de Odmira relativamente a algum dos seus pontos. A saber, e o primeiro é logo, não existe notícia de que a Autoridade Tributária e Aduaneira esteja a fiscalizar o cumprimento das obrigações fiscais relativamente aos contratos de arrendamento e subarrendamento para fins habitacionais. Muito bem. Isto é o que toda a gente vê, é o que toda a gente sabe, a Câmara concorda e sabe, escreve num relatório, e depois vêm para aqui jogar com palavras e dizer é uma questão de percepção. E depois só mais uma nota que é, Calma. com tantas Não, críticas... mas não podemos misturar as coisas. Uma coisa é o reconhecimento dos problemas, e isto que tu disseste é o reconhecimento de um problema. Mas não é percepção. Não, a percepção normalmente ocorre quando dizem assim, não me sinto seguro a andar na rua. E, no entanto, não há registro de assalto ou registro de crime nenhum. Está bem, ok, não, isso eu concordo. Sim, É, sem dúvida, sim. é Sim. relativamente a isso. Sim, Agora, mas o os Presidente não problemas estava a falar disso. O Presidente estava a falar de... Não, ele falou dos crimes, em Ele concreto. falou dessa parte e depois mencionou a questão das fiscalizações, por exemplo. E disse, isso é um erro de percepção. Porque, de facto, as fiscalizações são iguais para todos. Nunca soube de ninguém que não tenha fiscalizado alguma das lojas ou algum das casas. Pois. Mas, de facto, aí já não é um erro de percepção. Não. Aí não parece que seja um erro de percepção. Eu não conheço os casos todos, atenção. Exatamente, não podemos generalizar. Não mas... conheço os casos todos. Eu acho que o importante aqui é não resvalar, de facto, para o chiganismo, se me permitem. Porque, epá, é verdade, quer dizer... Claro, eu agora posso ir ali para o balcão do café e peço-me a mim e meto aqui um palito ao canto da boca e digo, epá, estes monhés todos que andam aqui, fossem todos para a terra deles, isto ficava muito melhor, pá. Sim, mas isso acho que não é o tema. Acho que esse não é o tema. Não é? Acho que o tema aqui... Eu estou a falar de o tema percepção é de redes sociais. péssimo funcionamento dos órgãos executivos, péssimo funcionamento a nível nacional, que faz com que estas situações percam o controle. E por fim, gostava só de dizer aqui uma coisa, que é, com tantas vezes que já ouvi o Presidente a dizer, e aqui agora vou à outra parte da crítica, mas pronto, depois também lhe posso dizer. Ontem já não quis dizer porque achei que já estava batido o tema, não valia a pena, mas com tantas vezes que já ouvi dizer, pois não, isto é um tema do Governo Central que não funciona bem, isto é um tema daquele Ministério que não está a correr bem, isto serve para a educação, para a agricultura, para tudo. Claro. Eu pergunto-me em quem é que vai votar o Presidente da Câmara de Odmira quando forem legislativas, não é? Eu pergunto-me sinceramente. Mas essa questão que tu levantas, essa pergunta tem sido levantada ao longo de vários mandatos já do anterior Presidente. Não, eles votam se calhar no CDS, não é? Se calhar é verdade. Eu acho que eles deviam mudar. Eu aí concordo. Epá, estou inteiramente de acordo contigo. Oh, Manel. E isso foi... essa conversa já ocorreu na última década muitas vezes, que é o PS a ser a oposição do PS, não é? Pelo menos aqui a nível do Conselho, isso aconteceu já inúmeras vezes. No tempo do Zé Alberto, lembro-me de várias, e agora os últimos episódios foram aqueles da cerca sanitária e destas coisas todas que se passaram, e quando rebentou o escândalo na televisão dos esquemas de tráfico humano, etc. E das condições de insalubridade das habitações, dos migrantes, e isso tudo. Mas isso é verdade. Mas pronto, mas também não podemos deixar de... Se a Câmara, por ser do mesmo partido, apenas cumprir aquele papel de testa de ferro, aí até penso que politicamente não duravam lá muito tempo, não é? Isso era... Eles têm que fazer um papel de proximidade. Claro. É eu aí retiro as culpas de certa forma ao Executivo, porque também percebo a limitação deles. Agora, vamos fazer aqui um exercício de colocar nos sapatos dos outros, não é? Na pele dos outros. Claro. Se eu estivesse lá e fosse o meu partido que governasse, eu muitas vezes tinha que dar o murro na mesa, caso achasse que a política emanada do Poder Central não era adequado. Vamos ver. Olha, eu ainda hoje, a Ana viu, numa questão sobre saúde, fiz questão de dizer isso, que é, meus amigos, vem cá a Secretária de Estado, toca a exigir coisas da Secretária de Estado. Não é só ir ao beijamão. Exatamente, porque assim, é muito giro, Marcelo e o beijamão é uma prática que eles têm. João, mas se o Governo tivesse lá outro partido, se calhar era igual com outros partidos, não é? Mas por isso, exatamente nesse sentido, é que eu acho, e agora só falando aí dessa questão da visita e do grupo da saúde, que deviam ser dois elementos, de um partido, se for pronto, não deviam ser todos do mesmo partido. Não, mas o grupo da saúde, aqui estás a falar do grupo da saúde é uma coisa, da Assembleia Municipal. Sim. Mas isso é pluripartidário.
Sim, não, mas aqui é uma questão à parte, porque vem a grupo da saúde e perguntou-se quem é que iria. Eu, por acaso, digo-te, até te vou dizer, Ana, que nessa situação eu acredito muito no mérito e acho que tanto Sim. as duas pessoas que eu recomendei têm bastante mérito, são bastante bons profissionais e tudo. Mas, de facto, aquilo que eu peço é, olhem, meus amigos, eu sou o primeiro a cascar no meu partido e sou o primeiro a cascar nas pessoas que lá estão. Manel, se quiseres mais água, está ali. Obrigado. Mas pronto, eu só queria fazer aqui então, não sei se já terminámos este ponto ou não, gostava de fazer a ponte aqui para os ocupas. Não me importa que o Odmira ocupe o espaço do. Mas falando em ocupação, podemos falar para os ocupas, porque de facto, esta lei dos ocupas que. Pronto, porque de facto, o que é que eu acho que está a acontecer em termos nacionais e que também tem muito a ver com este tema? Queres passar já para. Isto liga. Para o novo programa de governo do Mais Habitação, que acho que é assim. Não, mas isto liga com o tema. Eu sinceramente acho que o governo de António Costa está neste momento a auto-boicotar, sinceramente. Não me parece que eles queiram governar no período que aí vem, que vai ser um período bastante negro. E sinceramente, desde novembro, dezembro, parece-me a mim que se estão a boicotar a si próprios. Com os casos da TAP, com destas imunizações. Exatamente. Fingir-se mortos. Tira-me aqui para o chão. Para que pela primeira vez tens maioria do PSD e IL. Pela primeira vez, há muito tempo. Pronto, e na minha opinião isto está a acontecer com as sucessões nos casos da TAP, com um não querer saber destes temas das migrações e das imigrações e emigrações que cada vez se torna mais central no país inteiro, isto não é só em Odmira, com os temas. Agora não sei se repararam que um tal de Joaquim Mourão, que eu não conheço, foi beneficiado por Fernando Medina, na altura na Câmara de Lisboa, e que agora o próprio Joaquim Mourão, isto é uma notícia que eu posso enviar, claro. está a colocar em Ministério Público Fernando Medina por ter beneficiado Joaquim Mourão. Portanto, mas isto é real. Isto é real. E de facto, eu sinto... Estava uma banda desenhada engraçada. Não, isto é claramente... Cómica. Estava boa para a Comic Con. Isto é claramente um boicote a si próprios. Não querem governar no período que aí vem. Sabem que vai ser um período muito difícil. Felizmente, não me parece que haja alternativa neste momento. Não sei se vai haver no espaço de um ano. Fala-se de eleições depois das europeias. Não me parece que haja alternativa. Felizmente, porque se houvesse, penso que essa alternativa já estava a governar. Se houvesse. Não me parece que haja e, portanto, é o PS que vai ter que levar a batata quente mais um ano, pelo menos. Eu temo um bocado essa previsão que tu fazes de vazio político. Isso é uma previsão de que o PS está a criar um vazio político para o futuro, que é para depois no fim perde ali as eleições porque lhe dá jeito de perder as eleições, para depois virem outros fazer mais uma ronda de trabalho sujo, para depois eles voltarem como os salvadores. Isto é uma narrativa já antiga. Mas repara que o próprio crescimento do Chega em Portugal, neste momento, é engraçado que o Chega em Portugal seca completamente vários partidos, não é? Mas nomeadamente o CDS, tira força ao PSD e ainda vai buscar eleitores do Bloco e da CDU. Sim. O PSD está completamente às aranhas, porque no geral tenta fazer a sua política, não consegue, porque são bandeiras no geral que não têm a força que já tiveram. O PS coloca-se a si próprio como estanque que vai impedir o Chega de crescer. E o próprio Bloco e a CDU perdem também com isso, porque criou-se... Isto foi uma coisa que Francisco Louçã disse esta semana. O bicho-papão Chega está do outro lado e o PS é o estanque, porque têm medo e criam a sensação a todo o país de que o PSD se vai coligar com o Chega. Estou convencido que foi por isso que o PS ganhou as eleições. Foi sem essa dúvida, campanha de medo. O Rio não disse claramente que não, mas se o Rio dissesse que sim, ou seja, o Rio não dizendo claramente que não, deixou no ar a possibilidade de coligação com o Chega. Votos para o PS. O Rio tinha dito que não, também não conseguiria maioria. Portanto, vitória do PS. É assim, o PS neste momento está no habitat perfeito, mas criaram a sua própria guilhotina, porque agora vem um período muito duro económico. Felizmente está lá o António Costa Silva, que me parece ser um ótimo ministro da Economia, mas não parece suficiente neste momento. Não parece suficiente. Mas não vamos sair ainda do tema da habitação. Sim. Porque temos que ir ao programa de governo Mais Habitação, que é assim que se chama. Não sei se vocês são familiarizados com o programa. Ele tem dado polémica. Pelo menos os partidos já se pronunciaram de forma genérica sobre o programa. Há essa questão que tu acabaste de referir, que é no fundo a expropriação
não é? De casas. Fala-se nas casas devolutas. Mas eu quero chamar a atenção para um pormenor muito importante, que é isto está em fase de consulta pública. Sim, e Ainda. não vai passar no Constitucional, Pronto. de certeza. Pois, mesmo no e limite. há essas dúvidas constitucionais todas, mas alguma coisa vai sair dali. O que me parece a mim é que há aqui uma intenção de epá, olha, afinal andámos aqui décadas e décadas sem política de habitação como deve ser, sustentada, e agora rebentou-nos Temos um menino. temos um menino nas mãos, e o que é que vamos fazer? Vamos tentar esticar, vamos tentar inventar, empurrar casas para o mercado de trabalho, venham elas de onde vierem. Isto é o que me parece. Por um lado, há acusações da estatização, não é? Do mercado de habitação, mas por outro lado também há sinais positivos do setor privado em relação a estas medidas, não são todas negativas. E um deles é uma intenção de garantia que o governo quer dar a quem arrenda, que é se os inquilinos não pagarem a renda, o Estado a assumir o prejuízo. Claro, isso vai dar esquema de certeza. Pronto, claro que isto tem mais pormenores, mas de forma geral é isto que o governo pretende garantir, pretende incentivar as pessoas que arrendam as casas com isto, que é, portanto, no fundo, tirar-lhes o medo de arrendar. Arrendem lá, que se isso correr mal a gente segura. Depois vemos vemos porque é que correu mal, se é porque as pessoas perderam o rendimento, seja lá por que razão for, o Estado depois assegura. Ou seja, nem todos os sinais, nem todas as reações do setor privado e dos proprietários são negativas. Aqueles que vislumbram a expropriação de imóveis, dos quais são proprietários, esses sim, esses têm medo, não é? Mas isto vai tudo bater no mesmo, que é, epá, o que nós precisamos é mesmo uma política de habitação que agora já vai atrasada, já vai em contratempo. Isto já devia ter sido feito, ela foi forte ainda nos anos 70 e 80, enfim, eram tempos diferentes, o contexto era totalmente diferente, mas deveria ter continuado. E quanto a mim o ponto-chave foi durante a governação do Cavaco, em que foram tomadas opções estratégicas de fundo relativamente à habitação. Havia a opção de o Estado investir em habitação, ou então o Estado entregar aos privados a promoção da habitação. E o que o Estado fez foi entregar à banca a política de habitação, pôr nas mãos da banca. Vocês todos sabem, aliás, ainda há créditos hoje em dia em vigor que são desse tempo, que são o famoso crédito bonificado. Isso de facto permitiu um crescimento habitacional brutal no país, mas o crédito é bonificado. Ou seja, o Estado meteu lá dinheiro, acabou por pagar na mesma e no fim não ter parque habitacional. E isto, quanto a mim, foi um erro que é difícil agora emendar, não é? Porque de repente onde é que tu vais arranjar financiamento para construir um parque habitacional que supera os tais míseros 2%, parque habitacional público supera os míseros 2% de que Portugal tem agora. Mas é assim, então acho que se calhar ainda devíamos ir até Sidónio Pais para culpar aqui a habitação de olha de que não, 2023. olha que Sidónio Pais não, porque quando eu falo de Cavaco estávamos em plena democracia, pós 25 de Abril, tínhamos uma estrada, uma bifurcação, escolhemos ir por um caminho e não pelo outro. Sim, mas João, claro que isso o pode resultado hoje é este. Isso pode ter o impacto em tudo o que vivemos hoje em dia, mas a realidade é que não podemos desprezar 30 anos de política socialista com intervalos de outros partidos, que no geral, e mesmo o impacto desses políticos não foi positivo, no geral. Não podemos desprezar o impacto desses 30 anos. Mas repara, a política socialista não foi diferente. Exato, é o que eu estou a dizer. Eu digo isto porque isto foi uma opção. O Cavaco governou sensivelmente 10 anos, não é? Mas o PS comporta-se ao nível do governo central muitas vezes à direita. Isto não é ideologia, isto não é propaganda, isto é factual. É a realidade, sim. É a realidade, quer dizer. Não, claro que sim, isso que tu dizes é verdade. Mas de facto é preciso perceber que Portugal não tem uma estratégia em
praticamente todas as áreas. Provavelmente teve no turismo. O turismo é uma área... Não vamos a lado nenhum, em diversas áreas. É isso, gato fedorento. Gato fedorento. Mas eu acho que Portugal, de facto, teve uma boa estratégia em relação a algumas áreas. Por exemplo, o turismo. Parece-me que, apesar de nunca nos termos focado naquele turismo, se calhar, para um extrato mais caro, que nos permitisse ter menos turistas, mas com valor superior, não é? Não temos certas valências no nosso país que permitam isso. Mas, de facto, habitação... tudo o que são temas, a educação, que estavas a referir no início, o tema dos professores. Habitação, saúde, educação. Exatamente, é isso. Vamos cantar um bocado. Mas de facto são 3 temas que não estão bem, não estão e não há estratégia. E tanto o governo Cavaco como os governos todos que sucederam a esse acabaram por ter um efeito progressivamente pior. E neste momento estamos a voltar a 75. É verdade, estamos a voltar a 75. Estamos a voltar a 75. No que concerne à habitação. Exatamente, percebes? E no fundo, aquilo que me parece houve uma continuação de más medidas que se está a prolongar e que neste momento estamos a bater num beco. Sim, é que agora não há solução. Exato. Então, Mas, aparentemente não há solução. não há solução. Paga a luz, fecha ali a persiana, vamos para casa, vamos embora. O problema Terminamos esta democracia por uns minutos. Terminamos esta democracia por uns minutos e retomamos a emissão daqui a pouco. Daqui a pouco. E porque aquilo que não tem solução, solucionado está. Sim. Não, mas sabes que, por acaso é engraçado dizerem isso. Eu acho que tem solução, mas acho que a solução é cada vez mais cara. E acho que... Mas a questão, quando eu digo que não temos solução, é porque agora não é só o facto de não haver políticas de habitação. É, por exemplo, não tens quem te construa uma casa, pronto, não há mão de obra suficiente para construir, aquela coisa da estratégia local de habitação espetacular, maravilhoso, não sei o quê, espetacular, a estratégia, todos os municípios têm que ter uma estratégia local de habitação. Porque vem um PRR. Um PRR espetacular, se não tiver uma estratégia, não tem PRR. Toma lá toda a gente com uma estratégia igual para toda a gente, espetacular em todos os concelhos do país. Pronto. É isso. Um faz e os outros copiam. Está mesmo fixe. Só que agora, olha, não há quem construa, não há quem faça uma canalização, não há um eletricista, não há. O problema aqui não é só não haver políticas de habitação. É global. É global. E neste momento é gritante a falta de solução relativamente a esta questão. E é a questão de estarmos num beco sem saída. Ou se não estamos num beco sem saída, estamos num beco que efetivamente vai ser muito difícil sair. Estávamos aqui a falar das expropriações. Há municípios, efetivamente, que já exercem o direito de preferência na compra de casas, por exemplo. Não é? Em que tu tens que mostrar efetivamente que tens lá arrendatários de longa duração para que tu consigas comprar uma casa sem que aquele determinado município exerça o direito de preferência para a aquisição de uma casa. Não é? Portanto, se nós falarmos com qualquer pessoa nos seus 20, nos seus 30, é óbvio que um dos grandes objetivos da sua vida é ter uma habitação própria. Só não há casas para comprar, não há possibilidade de fazer casas e neste momento não temos nem mercado de usados suficientemente apelativo e que seja possível de adquirir, nem temos mercado novo de habitação nova. Há casas para comprar. Eu aí vou-te contrariar. Há casas para comprar. Há casas para comprar, mas não é para um jovem que ganha 1.000 euros. Bom! Bom. É que para havia uma deixa de um filme brasileiro, acho que era o primeiro, Tropa de Elite, em que aquela frase muito: quem quer rir tem que ir fazer rir, não é? E o mercado imobiliário funciona assim. Amigo, não tens dinheiro, desarrasca-te. Sim, mas aqui, atenção, porque aqui houve aqui uma notícia que acaba por ser estranha, não é? Não sabemos bem se é positivo ou não. Ou melhor, sabemos que tem partes muito positivas e outras que podem ser negativas no futuro, mas há aqui o tema dos vistos gold ter-se terminado. Já terminaram ou ainda é só a intenção? Porque eu também vi essa notícia. Não, eu penso que já terminaram. Ou seja, eu acho que esta semana ficou decidido que vão terminar. O governo vai deixar de conceder vistos gold. E isso vai ter um impacto muito grande, não é? Porque, pronto, os vistos gold também... A realidade é que uma pessoa que seja europeia, à partida, não precisa de vistos gold para nada. Pode comprar uma casa aqui em Portugal sem qualquer problema. E o problema é que, no geral,
são provavelmente os franceses, os ingleses, os alemães que têm mais poder de compra que nós, conseguem vir aqui comprar a casas a baixo preço e, portanto, isso aumenta os preços das casas. Mas, de facto, pode ser uma boa notícia, no sentido em que temos menos concorrência exterior na compra de casas cá em Portugal. As tais casas a 1000 fontes ao preço do mercado de Paris, não é? Exato. Sim, mas esse tipo de casas, os jovens não conseguem comprar uma casa de uma pessoa que vem adquirir um visto gold. Atualmente Depende, porque os vistos gold podem ser de 250 mil, por exemplo. E como é que um jovem ganha 1000 euros paga uma casa de 250 mil euros? Sim, mas os vistos até podem ser mais baixos do que isso. E na realidade há muitos... A verdade é, neste momento realmente é complicado, mas o salário médio em Portugal anda na casa, penso, dos 1200, se não me engano. Espetáculo. Que é uma tristeza, não é? E de facto é um problema para os jovens comprar casas de 250 mil. Agora, se o problema diminuir com a saída dos vistos gold, já é alguma coisa boa, não é? Já é alguma coisa boa. Sim, eu percebo isso. Mas, Ana, ganhar 1000 euros, tudo bem, mas ganhar 1000 euros durante quantos meses do ano? e ganhar 1000 euros garantidamente, ou pelo menos com uma boa perspectiva, durante quantos anos? E o facto de ganhar 1000 euros, quer dizer, 1000 euros hoje em dia para as despesas... é nada. Sabemos o que é que isso representa. É nada. Só para fazer face às despesas do cotidiano, quanto mais adquirir uma casa. Casas. E então depois o problema, claro que agora se começamos, não vamos por aí, vamos focar-nos na habitação, mas as questões do mercado de trabalho têm muito a ver com isso. Se tiveres uma economia robusta, com salários decentes, de alto nível, então traz obviamente também um mercado de habitação de pelo menos possibilidade de aquisição melhor. Mas não é por aí. O problema está mesmo é preciso soluções de arrendamento. Porque o modelo de compra de casa, embora seja uma aspiração bastante legítima, o modelo de compra de casa hoje não é compatível com a maioria das situações profissionais. Tu cada vez mais olhas para o mercado de trabalho e tens situações em que hoje estás aqui, amanhã estás no outro lado, existe uma mobilidade muito maior e são geralmente essas pessoas que têm depois dificuldade em encontrar habitação. Não são aquelas que estão fixadas e nasceram num território e que muitas vezes já herdaram ou tiveram possibilidade de lhes emprestarem, propriedade da família, etc. Basta vermos o exemplo dos professores. Os professores é o exemplo mais gritante disto. Quer dizer, que andam a circular pelo país todo e onde quer que eles vão, precisam de habitação. Depois, de vez em quando, têm o azar de vir parar a 1000 fontes. Onde há habitação, ou Sines, portanto, o Sines também sofre deste problema, ou a qualquer outra área onde a habitação seja alvo de muita especulação. Não é? Onde é que está esse mercado de arrendamento? Esse será, se calhar, o principal problema a resolver antes de chegarmos ao mercado de aquisição. Não é? Isto parece-me a mim que em termos daquilo de um estilo de habitação que seja compatível com este modo de vida atual, parece-me que seja o mais abrangente. Agora, quando falamos de arrendamento, tem que ser arrendamento acessível. Mas por acaso, João, isso motiva-me por um lado, que é de facto o facto de nós não termos cada vez mais que estar num determinado local para trabalhar. Podemos trabalhar num sítio, depois noutro, depois de casa. Pronto, há pessoas que conseguem fazer isso, há outras que não. Também me leva a pensar que zonas mais despovoadas e onde o preço das casas é mais barato possa ter uma aposta maior, não é? Pessoas comprarem casa olhando aqui para o concelho, se calhar dirigirem-se mais para o Val de Santiago, não é? Claro. Ok, depois não há internet para trabalhar de casa, mas pronto, isso é outra questão. Mas não sei se já viram, e eu por acaso até estava aqui à procura, não consigo encontrar. Não sei se já viram aqueles mapas 3D em que se vêem os picos, as montanhas populacionais por país, em que se vê claramente picos gigantescos, por exemplo, em Lisboa e Porto, e depois, claro que talvez Braga,
pronto, mais 3 ou 4 cidades com picos relativamente altos e depois tudo o resto muito baixinho. Isto de facto é um tema, não é? A falta demográfica dos países, a lacuna demográfica dos países leva, e às vezes não só a lacuna demográfica, mas mesmo más políticas ao longo de décadas, levam a que povoações fora das grandes cidades deixem de ter negócios, deixem de ter projetos, deixem de ter trabalho, que leva as pessoas a deixarem de se fixar lá e procurarem vida nas cidades em vez de nessas zonas. E, portanto, é inevitável, não é? Cada vez que as pessoas saem, menos negócios abrem. Cada vez que menos negócios abrem, menos pessoas querem ir para lá. O que é que eu no fundo, tenho algum otimismo por isto, não é? Aquilo que eu gostava que acontecesse e que me parece que está a acontecer é ver mais pessoas a sair das cidades. Parece-me ou seja, claramente não estamos a inverter uma tendência ainda, mas começamos a ver uma pequenina tendência de pessoas a sair das cidades. Começamos. E isso é positivo. Se começares agora uma qualidade de vida diferente. Os novos rurais, não é? Os novos rurais. E isso é bom, porque tu... Mas aqui a questão do Covid, se calhar será dos poucos pontos positivos que a pandemia trouxe, foi exatamente esta questão de se poder trabalhar em casa e as pessoas procurarem, porque muita gente que trabalhou manteve os seus postos de trabalho durante o Covid, procurou as zonas mais calmas da sua infância, da sua família, e procurou ir trabalhar em teletrabalho exatamente para essas zonas. Nós tivemos muita gente que regressou ao Admira em teletrabalho e tivemos muitas pessoas que foram para outros pontos do Alentejo, por exemplo, conheço várias pessoas que foram para outros pontos do Alentejo fazer o seu trabalho em teletrabalho e que efetivamente isso também houve aqui uma mudança em termos de visão do que era o futuro para estas famílias em relação à qualidade de vida que querem dar aos seus filhos. E a possibilidade de fazer um teletrabalho num sítio que é completamente longe de uma cidade onde demoras 3 horas a ir à praia, quando é o tempo que demoras a chegar ao sudoeste alentejano para vir à praia, quando estás ali a 30 km, faz com que haja aqui uma mudança exatamente desse paradigma entre cidade-aldeia ou cidade-campo, como estes binómios maravilhosos que nós temos aqui no nosso país e que são tão característicos de tudo o que fazemos, não é? Se pensarmos, por exemplo, em Cesário Verde com as suas questões de cidade-campo, isto já são séculos de amor por o que é a cidade e de amor porque é o campo, não é? E a pandemia, quanto a mim, trouxe exatamente essa mais-valia e foi provavelmente o ponto mais positivo. Parece-me lógico, se temos uma zona saturada e outra com carência, de deslocar um pouco de onde há mais para onde há menos. O problema é a forma como é que isso se faz, não é? Que isso não é fácil, não é? Agora podemos pensar, temos aqui, relativamente aos migrantes, temos as habitações sobrelotadas. Mas temos ali Coles que está a ser desertificado, temos São Martinho das Amoreiras, por aí fora, Lusianos, Pereiras, não é? Então, assim, como é que vamos... quer dizer... Tem de haver aposta e depois é o próprio mercado que acaba por tratar disso, não é? Agora, tem de haver... O que é que o órgão central pode fazer? Pode criar melhores acessibilidades, ponto 1. Sim, por favor. Exato, ponto 1. Tem de garantir condições mínimas, não é? Escolas, saúde. Água. E depois, as próprias empresas, quando encontram estas ferramentas, não é? Acabam por ver ali, se calhar, uma maior motivação de criar negócios. Claro que o Estado aí pode ser ligeiramente interventivo e dizer, ok, faz sentido aqui, se calhar, promover a partir de fundos, a partir de algum tipo de isenção de impostos, algum tipo de promoção fiscal, tentar dizer, olha, precisamos aqui de um negócio tecnológico. Faria todo sentido, não é? É a tal questão de saem daqui 200 milhões, agora vamos investir não sei quantos. Exato. Pronto. Sim, aliás, esse é um dos argumentos. Esse número, segundo o Presidente, não veio à toa naquele documento, serve precisamente como arma de arremesso lá para o Poder Central. Se isto aqui Então vamos arremessar. Sim, vamos arremessar. Mas há aqui um elefante na sala que ainda não foi discutido. Recuando um bocadinho na questão da habitação e da imigração, que é a receita que todo este fluxo migratório tem para o Estado. Isto são receitas brutais. A nível da segurança social
e eu suspeito que haja aqui um intento em deixar que isto flua. Nem só receita direta, também o próprio Ministério da Agricultura vê um conjunto de postos de trabalho a serem preenchidos que não existem. Não existem, sim, Não existem os postos, não existem quem concorra, não é? E para além de que, de certeza que se fores falar, às vezes aquele coro que é muito mais barulhento que o restante coletivo de população que se insurge contra os migrantes, mas se fores falar, por exemplo, com os proprietários dos supermercados, eu não me parece que eles tenham alguma coisa contra. Desculpa, mas quais supermercados? Dos supermercados, eu não vou referir nomes, mas não, mas tu tens supermercados locais. Mas é que quando falas de supermercados eu posso dizer qual é a maioria, não é? Porque eu assumo que estás a falar desses. Certo, mas vou falar só de Mil Fontes. Sim, E depois, obviamente, toda a gente sabe quais são os supermercados que há não, mas em Mil Fontes. Em Mil Fontes, quer dizer, nós ainda agora vimos mais havia aqui um supermercado que deixou de... Sim, mas deixa-me terminar. Os supermercados, estou a falar, os supermercados históricos de Mil Fontes, pronto, que continuam a prosperar, inclusivamente que recorrem à mão de obra de migrantes também, restaurantes que recorrem à mão de obra de migrantes, outras unidades hoteleiras que recorrem à mão de obra de migrantes. Temos até aqui um empresário de hotelaria que tem uma dimensão substancial e então, tendo em conta o contexto, uma dimensão muito grande, se calhar o maior. Também não vou nomear, mas É histórico? sim, ele também é histórico. No fundo, é um estrangeiro que cresceu cá. Mas de certeza que ele reconhece o potencial também da imigração como uma coisa positiva. Não é? E só o facto de existir população em grandes números, todas essas pessoas têm que consumir. Todas essas pessoas sem dúvida, claro que sim. Têm que canalizar. Até parece um capitalista a falar. Não, quer dizer, mas eu tenho que me colocar na pele de todas. Tenho que colocar nas outras perspectivas. Não é? Cá por mim, obviamente, se queres uma solução dada por mim, era mesmo o couro e o cabelo para construirmos um parque habitacional como deve ser e com diversas funções. Diferenciado, ou seja, nós temos aqui uma reserva de habitação que é destinada só a profissionais do Estado, estou a falar de professores, estou a falar de médicos, profissionais essenciais, temos aqui uma reserva de habitação que é destinada só a trabalhadores com alto grau de mobilidade, e temos aqui uma reserva de habitação para as famílias que residem, etc., a longo prazo. Eu fazia as coisas assim. Só que a forma depois disso se concretizar são outros 500 mil, e isto dito assim parece uma coisa muito fácil, mas no contexto em que estamos não seria assim tão fácil. Eu acho que pessoalmente não faria assim. Eu pessoalmente... Claro, ou não fosses tu mas claro que do CDS. Mas claro que é importante... mas claro que é... Não, mas eu antes de ser do CDS tenho um pensamento próprio, não é? E claro que eu vejo alguns benefícios nessa lógica. Mas aquilo que eu acho que é essencial é dar às pessoas, acima de tudo, condições de poderem escolher onde viver e de poderem, no fundo, não perder por sair de uma grande cidade. Ou seja, claro que vão perder certas valências, mas vão ganhar outras. Exatamente. E, portanto, é dizer, ok, eu por não estar numa grande cidade e por escolher viver numa vila ou numa cidade de menor dimensão, eu mesmo assim vou ter o básico. E é só isso que eu defendo. Porque isso, se houver isso, à partida vai haver tudo o resto, não é? E isso é o que promove... Ok, isso serve para determinadas atividades. Mas, por exemplo, se estou-me a lembrar de atividades basilares como a atividade produtiva, isso já não funciona. Não, Pronto. claro, sim. Produtiva, extrativa, etc. Isso já não funciona. E é mais nesses que eu estou a pensar. É claro que para esses tem que haver solução. E o Covid trouxe aquilo que a Ana falou, que é bom, que de repente percebemos porque é que eu tenho que ir para o escritório todos os dias. Quando posso fazer isto a partir de qualquer lado. Passou a poupança de recursos energéticos e outros que se conseguiu descobrir aí, acho que é uma coisa muito positiva em todos os aspectos. Mas nós nunca nos podemos afastar da realidade da produção, da realidade daquilo que é a economia tangível, e essa requer mobilização de recursos físicos e humanos para os locais. Não é? E a última análise é essa que é a raiz, no fundo, o sustento de tudo o resto.
E é neste sentido que eu gostava de agora transportar, ainda dentro do tema da habitação que não falámos, o assunto para as iatas. O que é que vocês pensam das iatas? Até porque as iatas parece que é uma coisa que ia ser, mas está assim um bocado em águas de bacalhau. Por acaso, ainda ontem estive a falar com a Fernanda sobre isto. E já agora relembrar as pessoas que possam ouvir o que são as iatas, não é? As iatas são instalações amovíveis, Instalações temporárias de habitação. temporárias amovíveis. Agora não Amovíveis. lembro o que é o segundo Pronto. A. Pronto, o primeiro A. São unidades amovíveis de habitação, vulgo contentores. Mas o contentor é uma palavra considerada pejorativa, portanto não quero usar, porque na verdade não são, não é? Existem unidades de habitação amovíveis. São... Não sei, eu acho que há uns anos olhávamos para os carros e só víamos combustíveis fósseis como hipótese, não é? Uhum. No futuro, olhamos para os carros e vemos várias alternativas que provavelmente nos próximos 100 anos vão viver em conjunto, não é? Em relação à habitação é a mesma coisa. Há muitas opções. Há opções em casas de madeira, como já vimos no passado, a serem construídas e depois houve um certo abuso, mas de facto aconteceu. Houve a construção clássica e há esta hipótese. Aquilo que considero mais importante do que propriamente discutir as iatas é discutir o próprio papel do poder executivo na habitação. Ou seja... Mas achas que as iatas não iam colmatar aqui... Não, de facto a curto forma prazo resolviam alguma coisa. significativa, A curto prazo resolvem. Mas de facto não resolve a longo. E aquilo que eu imagino é que aquilo que impede haver mais habitação mas no nosso deixa-me concelho... só interromper. Ninguém garante que este problema se vai arrastar para longo prazo. Mas De repente acaba a água, acabam os empregos. Claro. Sim, as vai-se iatas... vai-se tudo embora. Sim, vai-se tudo embora todos, não é? Todos. Nós também. Não, mas pronto. Não, mas se olharmos com alguma... O que é que impede que pessoas que querem investir e gastar do seu dinheiro a construir aqui no concelho, o que é que as impede de vir? Na minha opinião, a alta burocracia. É isso que impede. Acho que é a alta burocracia. O facto de... Achas que isso resolvia problemas habitacionais? Olha, tenho a certeza, porque eu sei, por vários comentários que fui lendo e por vários comentários jornalísticos, ou mesmo às vezes por vários comentários em redes sociais e tudo, que há de facto muita gente no nosso país que não investe mais por questões burocráticas. Porque sabe que aquele dinheiro vai ficar parado durante 20, 30 anos, ou claro, menos proporcionalmente a cada situação, mas quando são empreendimentos grandes não arriscam. Porque já houve imensos investimentos imobiliários em Portugal. Eu até gostava de ver um estudo relativamente a isso aqui para o Concelho de Odmira, uma pequena análise, porque de facto a diferença de investir no Concelho de Odmira para investir noutros é gritante, como até vimos para pequenas empresas como a de Colos, não é? Aquela que saiu de Colos para Ourique. E portanto, se houvesse uma burocracia menor para construir aqui no Concelho, provavelmente teríamos muito mais oferta. Eu aí continuo a achar que o município tem um longo caminho a percorrer. Esse exemplo foi um exemplo gritante. Eu acho que isso não... Eles deram aquilo de barato e eu odiei a forma como aquele assunto foi tratado por parte do... São só 30 milhões. Isso depois outros vão de vir. Não tem espaço. A gente não tem espaço para o que eles querem fazer. Pá, é assim. Foi muito. Foi tratado de forma. Pá, atrevo-me a dizer leviana. E quando se fala da colocação de pessoas e da deslocação de pessoas do litoral para o interior, um bocado para descompactar esta pressão, para tirar um pouco a pressão aqui das zonas do litoral, olha, se calhar olhávamos para a indústria, não é? Como a indústria possível que se possa fixar no interior, como aquela e outras, e que lhes não só não lhes barremos o caminho, como possamos criar condições atrativas. Precisamente. Como aconteceu, por exemplo, aqui ao lado, o Concelho de Santiago faz isso, não é? Temos aqui o Cercal, que é uma localidade já... Olha, eu ia dizer exatamente esse caso. Já do distrito de Setúbal, não é? Há pessoas que saem de São Luís para ir para o Cercal. É verdade. Uma aldeia tipicamente alentejana, muito característica, e que tem um parque industrial, e que tem empresas, e até tem transformação. Depois o desempenho dessas empresas ou não, isso já é outra questão. Pronto. Mas as empresas estão lá, está lá pelo menos uma fábrica, está já a antiga serração e estão outras a crescer ali à volta.
E elas não estariam ali se não houvesse aquele parque industrial. Mas ou seja, achas que o tema aqui foi o parque industrial ou há alguma coisa a mais que neste caso Santiago tenha feito e que Odmira não faz? Neste caso, o parque industrial é um fator-chave. Quando se quer promover a atividade económica, as condições materiais, físicas, não é? São, para mim, as primordiais. Não é? Eu acho que as burocráticas acabam por se vencer se o investimento valer a pena. Não é por dizer assim, se o investimento vale a pena, olha, vou João, passar... já viste que tiveres 2 anos, 3 anos, 4 anos à espera para abrir o teu negócio? Não, isso não estamos a falar horrível, disso. é horrível. Quer dizer, isto é ao ponto de desesperares e pensar assim, pá, eu já não aguento mais isto, vou mudar de conselho, vou mudar de distrito. Não, isto foi o que aconteceu a estes senhores, não é? Sim. Isto foi o que aconteceu a estes senhores. Mas eu aí acho que há falta de vontade mesmo. Eu acho que há falta de vontade. O município vê com bons olhos não ter indústria pesada. Vê isto e como um ponto positivo. Apesar de já ter tido muito boa há muitos anos. Mas não era pesada. Está bem, não era pesada. Mas acabava por ter um grande impacto na economia local. Eu acho que o investimento mas o investimento na indústria não pode ser eu também considero que não pode ser uma iniciativa pública, tem que ser uma iniciativa privada. Mas para isso, mas para isso tem que ser criadas as tais condições. Com certeza. Falamos do litoral e do interior. Vila Nova de Mil Fontes é uma vergonha nesse aspecto. Assume-se que isto vive do turismo, ponto final, que não precisa de mais nada. E depois tens as oficinas por aí na AFIPR, não é? Em edifícios ilegais e por aí fora, sem grandes condições. Então, tu precisas mesmo, se tu tens aqui população, tens serviços, tens atividade económica aqui, isto era mais que justificado aqui um parque industrial. Pronto. Claro, as questões burocráticas eu tenho que sou obrigado a concordar contigo. Isso, ninguém gosta de entrar numa selva de burocracia e deixar e ver, quer dizer, se eu podia ver este problema resolvido facilmente, porque é que estou aqui à espera? Esta é a questão que se coloca. Concordo com isso. Mas as condições físicas, elas têm que existir. Eu não me parece que este Conselho tenha tido como estratégia isso. A beneficiação da indústria transformadora. Se temos um setor primário tão pujante, como se costuma dizer, tão pujante, por que razão é que não há indústria transformadora? Se temos um setor, por exemplo, corticeiro, não é? Sim, mas João, mas aí também tem que não há indústria transformadora? Mas aí de facto também podemos olhar para a outra face da moeda, não é? Se nós não tivéssemos um problema de água aqui no Conselho, nós até tínhamos já um bom tecido empresarial aqui no Conselho, não é? Se não tivesse depois alocado uma questão de água. Mas de que falamos... Ou seja, não estamos a falar de indústria, mas falamos de tecido empresarial, que ao fim do dia é aquilo que gera empregos, é aquilo que gera... Claro, independentemente do setor, exatamente, não é? exatamente. Mas sabemos que o setor da transformação, ou seja, o setor secundário, é aquele que produz o valor acrescentado. Exatamente, claro. E não há nenhum país rico no mundo que não tenha sido através da transformação do produto. Que não tinha sido... Mas onde é que tu punhas, por exemplo, as empresas frutícolas, por exemplo? Não, as empresas frutícolas estão nos perímetros de rega, não é? Sim, mas onde é que tu as colocarias em termos de setor? Primário. Puramente primário? Não consideras que há transformação? Ok. Por exemplo, o produto não é transformado. A não ser que saia dali embalagem, um frasquinho, uma embalagem com um produto... Ou o sumo de framboesa. Ou o sumo de framboesa. Ou uma caixa de framboesas. Não, a caixa de framboesas é o produto. Ok, ou uma caixa, um saco de alfaces, por exemplo. Isso já é um produto secundário, vá lá. Tu sofre alguma transformação tu estás a referir, por exemplo, àquele tipo de produtos como as saladas lavadas e exatamente. Não sei quê, já prontas. Tens aí um live. Ou seja, eu acho que o facto de ter havido pelo menos uma tentativa de criar tecido económico por aí já foi positivo. O problema é que está diretamente alocado a um tema que não se resolve, que é o tema da água, que se resolveria facilmente com uma ligação ao Alqueva. Também não, ou seja, também não é muito complicado, mas já nos disseram que só em 2025, portanto também não... Entramos na água agora. Eu não queria esticar. Já vamos com uma hora e tal. Vamos com 1 hora, ainda não é a 1h30, mas é quase. Eu não sei se vocês querem... o Conselho de Odmira tem...
Acho que podemos adiar certos temas para outra. O Conselho de Odmira para a semana ainda cá está, Exato. esperemos nós. E não sei se querem fazer um lamiré por o internacional ou se deixamos isso para a próxima. Eu gostava só de dar aqui quatro notas. Ana, queres falar alguma coisa do internacional? Não sei. Eu acho que vocês vão falar de uma coisa que eu quero falar, depois eu falo depois de vocês. Ok, está bem. Então vá, vamos reservar 10 minutos para isto, certo? Ok. Se todos estiverem de acordo. Sim, claro. Eu, em primeiro lugar, gostaria de falar de um tema que ainda ontem mencionei na Assembleia Municipal, que estive bastante ligado a este tema e estou porque, de facto, me preocupa muito. Há uma população, neste momento, que está a ser perseguida, uma população de descendência portuguesa, que são os bainguis, que são pessoas... Pesquisem mesmo, estas pessoas são pessoas mesmo de descendência portuguesa, que se nota mesmo pelos traços físicos das pessoas. Conheço na totalidade esse assunto, por isso. Exatamente. Pronto, derivam dos descobridores que chegaram até à antiga Birmânia e que na altura ficaram por lá, casaram, tiveram filhos lá e acabaram por, no fundo, criar as populações que hoje existem lá e que estão a ser perseguidas. Há muitas vilas e aldeias a ser completamente queimadas pelo governo birmanês. E pronto, e é de facto uma situação muito grave. Preocupa muito que o governo central, ONU e União Europeia nada digam sobre isto. Sei, de fonte segura, que António Guterres sabe desta situação, conhece a realidade completamente, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa também, e não há uma resposta. E pronto, e depois, claro que se houver uma invasão... Marcelo já deve ter feito uma selfie, alguns. Não, é que não fez. Isso, é que essa selfie era importante se ele a fizesse. Provavelmente era das selfies mais importantes dos seus mandatos. Mas se houver depois qualquer problema internacional que coloque qualquer outro país europeu em perigo, aí já vai haver intervenção pública. Enquanto que aqui, que é Portugal, de facto, aquelas pessoas que dizem mesmo: eu defendo Portugal, eu gosto de Portugal, eu sinto-me português, e não têm qualquer defesa. Não têm. E felizmente... Isso é mais ou menos a sensação de qualquer nacional que vá pelo mundo. Sim, mas aqui aqui és queimado, não é? Aqui é como se a tua vila fosse queimada, não é? E são mesmo vilas queimadas e tudo. Depois, o outro tema claro, a Rússia, não é? Penso que é esse tema que... Só a Rússia? O tema da Rússia, porque a Rússia... A Rússia ou a Ucrânia? Exatamente, a Rússia e a Ucrânia. Okay. Há quem ache que... Pronto. Eu enviei-te uma coisa... eu até posso pôr nos comentários do Facebook, porque acho que é muito interessante. É um mapa que mostra... Olha, entretanto, Manel, deixa-me interromper. Já tenho aqui pronto a tua imagem que há bocado querias mostrar da demografia. Se quiseres partilha. Se quiseres. Vou partilhar aqui. Ela vai aparecer aqui, mas tem que ser aqui na coisa do Manel. Ora, aqui está. Espera aí que... Assim. Diz assim: Where will the next 1000 babies be born? Estimativa para 2022. Era isto, não era, Manel? Era. Portanto, os próximos 1000 bebés, a estimativa foi feita para 2022. Eu não sei o que é que... Qual é o argumento que se quer fazer com este mapa? Isto dá para tudo, não é? Isto dá para tudo, não é? É fazer assim um adiantamento de como é que o mundo vai ser em termos de etnias daqui a... Não, acho que não. Acho que é uma crítica à falta de políticas demográficas. Portugal nem se vê, pá. Portugal nem se vê. Portugal é 0.3. Tá? Há uma perna que nasce. Mas na realidade lá está, acho que é uma crítica no fundo à questão demográfica, e é aqui uma prova de que países que apostaram na demografia, e digo-te mesmo, aqui a maior surpresa, não é surpresa para muitos, mas é um facto com o qual teremos de lidar, e muitas empresas irão ganhar muito dinheiro também neste mercado, que é o mercado africano, que é um mercado que se estima que muito cresça nos próximos 20, 30 anos. Até porque tem havido para lá investimento agora, está a ser disputado pelas potências. Exatamente. Mas mais do que isso, porque os próprios países não têm certas ferramentas básicas que nós fizemos mal. Ou seja, eles podem agora
apostar em cidades que não são, por exemplo, assim tão ligadas aos carros. Cidades já com muito mais... Porquê? Porque há tantas obras que é preciso fazer lá que se calhar aposta-se já... Ok, construir modelos já mais evoluídos. ditos futuristas, quer dizer, não são Ou que futuristas. se calhar, são nós se calhar já Sim. vemos isso em cidades europeias depois de anos e anos e anos de obras, não é? E ali não, vamos à opção já melhor que esta. Pronto, não. Constrói-se logo de E raiz. foi o que aconteceu na Ásia. Nós vemos Macau e é um exemplo disso, não é? Macau passou de uma cidade muito pouco desenvolvida, portuguesa, para uma coisa que é o que é hoje em dia, não é? Uma loucura, não é? Mas aqui voltando só ao tema da Rússia e Ucrânia, deixei aí nos comentários um mapa da evolução, acho bastante interessante, porque dá para ver numa cronologia como é que foi a evolução das lutas entre Rússia e Ucrânia, portanto das conquistas, reconquistas e por No aí último fora. ano? No último ano. Uhum. E também gostava de dizer que hoje ou ontem aconteceu algo bastante grave, que é o facto da Rússia ter cortado o petróleo à Polónia. Na Polónia. Isto É a porque a resposta, Polónia mas isso foi uma enviou 5 resposta. tanques, 5 ou mais exato. Sim, tanques sim. para a Ucrânia. E também queria só deixar uma nota curiosa, que não sei se já repararam nos últimos 5 anos do rublo, da moeda russa, isto no seguimento das medidas de sanção impostas pela UE à Rússia, o 10º pacote de medidas saiu ontem, se não me engano. Sim, mas já é uma coisa muito... Já é forçado, não é? E muito residual. Deixa lá Sim. ver. Ainda há aqui um cascalho aqui esquecido. Exato, sim. Pronto, é uma coisa que já mas não é curioso ver que o rublo agora está na média dos 5 anos, mas neste último ano de guerra esteve sempre acima. Sim. Talvez por 2, 3 semanas não esteve. Não, ele caiu a pico. Ele caiu a pico logo no início. Imediatamente, e depois recuperou e esteve sempre acima. É uma coisa que de facto nem sei o que é dizer disto, sinceramente. Eu posso dizer algumas coisas sobre isso. Embora, claro que não sou diplomado da Católica na área da economia, mas posso dizer alguma coisa sobre isso. Isto porque na praça portuguesa esses costumam ser muito consultados, esses senhores. Então... Eles ainda não descobriram. nem espero que não descubram. Espero que não descubram. Enfim. Ora bem, aquilo que se observa, eu tinha também alguns dados, alguns fenómenos económicos que tinham a ver com a guerra das sanções e com a guerra económica entre... eu não digo feitas à Rússia, porque a Rússia também, entretanto, tem feito retaliações. E um dos aspectos que eu queria aqui trazer, relativamente a isso que tu disseste, antes de entrar aqui noutras coisas, relativamente a isso que tu disseste, houve uma preparação, um trabalho de casa feito previamente na economia russa, nomeadamente com uma forte intervenção do seu Banco Central, em antecipação a este tipo de medidas económicas por parte do Ocidente. Não se pode... A Rússia não é tipo... nós estamos aqui... e agora aqueles tipos puseram-nos estas sanções todas e o que é que nós vamos fazer? Já havia uma cartada preparada, até porque a Rússia já era alvo de sanções desde 2014. E a Rússia não depende da União Europeia, não é? Claro. Ou seja, havia uma relação simbiótica. Combustíveis fósseis, não é? Havia uma Mas energia e gás natural. Exato, combustíveis foi rapidamente fósseis, transferido para a China, portanto também... Rapidamente, eu acho que esse processo ainda está em andamento, porque o que se subestimou... isto vamos entrar, é muita coisa. Para 10 minutos é muita coisa. Já passaram. Eu vou só dizer assim, relativamente aos combustíveis fósseis e o redirecionamento para o Oriente, ainda está em processo. Eu acho que o Ocidente subestimou, porque não se constroem pipelines de um momento para o outro. Tentaram. Mas o Ocidente subestimou a frota mercante russa para transporte por exemplo, nomeadamente de gás natural e também petróleo. Tanto que quiseram depois também sancionar e colocar aqueles tetos aos preços, mas que a Rússia consegue evadir, os casos da Rússia consegue evadir facilmente,
por manobras de escritório, quer dizer, nós não asseguramos esses navios, as companhias de seguros não asseguramos esses navios, mas aquilo desde transfregas, é alto mar, de navio para navio, desde mistura com outros combustíveis do mesmo género, de outra proveniência. Enfim, se no papel diz Rússia, a gente escreve outra coisa qualquer, no fundo é isto, de grosso modo. Não, e João, não te esqueças, e até no seguimento deste mapa que acabámos de ver, que talvez o impacto ocidental já não seja assim tão grande, não é? Não, esse é o aspecto muito importante. É que as economias emergentes, nomeadamente a BRICS, Índia, claro. não é? Estavam a precisar disto. Porque quem tinha o monopólio e o privilégio era a Europa, por exemplo, e os Estados Unidos também. E neste momento, com o redirecionamento disto, há bocado falámos que as grandes economias cresceram com o setor da transformação. Um dos fatores para esse crescimento foi o acesso à energia barata. E quem passa a ter acesso a essa energia barata são estas economias. Deixamos de ser nós e passam a ser estas economias. A economia verde é muito bonita, mas não move indústria pesada. Pronto. Vou só resumir. Isto é para desenvolver noutro podcast. Agora, um aspecto económico das sanções. Uma das coisas que o Ocidente fez no início da guerra foi congelar uma série de ativos do Banco Central Russo que estavam cá deste lado da fronteira. E isso esperava-se que seria um duro golpe. Porque, no fundo, estás a congelar reservas que fazem falta à economia russa. Mas aquilo que aconteceu, aí há dias saiu uma notícia muito interessante, avançada pela Bloomberg. Tenho cuidado de escolher fontes ocidentais, que é para não dizer, isso é propaganda russa. Cujo título é por onde é que foi o dinheiro russo na Europa? E então, pura e simplesmente, uma pipa de massa que se estimava que estava aqui cativada em território europeu, neste momento não se sabe bem onde é que anda. Isto, eu não sei como é que isto se faz, mas provavelmente existem aqui manobras financeiras por parte de quem é proprietário destes ativos, que consegue mesmo dentro deste sistema de sanções e de bloqueio fazer movimentar o dinheiro. Acho que foi a Ana. Fui. Está muito alto. Acho que foi a Ana. Fazer movimentar o dinheiro. Mas o que é certo é que isso aconteceu. Portanto, isto parece-me aqui que os europeus, nas suas tentativas de acompanhar a tendência americana das sanções, passa a expressão, foram papados. E os americanos estão contentes, não é? Por outro lado, existe outra notícia também avançada pela Bloomberg, no seguimento desta, que é The growing cash pile in Moscow that investors cannot touch. Porque, entretanto, o que é que a Rússia fez? Congelou ativos dos países ocidentais que estavam na Rússia. Ou seja, diz que a Rússia está isolada, é mentira. A falha ao isolar a Rússia, de facto, nomeadamente nas suas receitas, evitar que continuasse a receber receitas provenientes dos combustíveis fósseis, falhou. A falha no congelamento dos seus ativos, a falha no isolamento político da Rússia, faz com que neste momento a Rússia tenha sintomas. Ainda há dias foi o discurso do Estado da Nação, vou dizer assim, ele tem outro nome, na Rússia, em que Vladimir Putin fez uma intervenção e em que toda a gente pensava que ele ia anunciar a Terceira Guerra Mundial e mobilizações gerais e o Diabo 4. Ele falou muito no conflito com o Ocidente, mas fartou-se de anunciar medidas sociais para a Rússia. Despesa para o Estado russo. Quer dizer, medidas de maternidade, enfim, o discurso está disponível, vejam, mas teve muito esse cariz. Isto não parece de um país que esteja numa crise profunda. Houve setores de economia russa que sofreram, mas o FMI, que na altura dava estimativas abismais para a contração da economia russa, agora já prevê crescimento. Exato, era esse o meu ponto. Exatamente. Quer dizer, e quem é que está a perder? Quais são as economias? Nós. Nós. Exato. A economia europeia.
é caso para ponderar. Perdem primeiro as pessoas que perderam vida neste combate, não é? Que isso é o mais grave. Pronto, isso é o mais grave de tudo. Depois perdem, pronto, todos os negócios, todas as pessoas que tentaram ter uma vida na Ucrânia, que não, pronto, que neste momento têm o futuro hipotecado. Mas há uma terceira ou quarta camada que somos nós, não é? Que somos nós que vivemos com inflações de 10, 12%. Quem vive do trabalho. Exatamente, claro. Quem vive Exatamente. do trabalho. E depois há também camadas de beneficiados, não é? Há a China, pronto, podemos aqui pôr ou não a Rússia, não é? De acordo com os dados que também partilhaste E há aqui. os nossos oligarcas também beneficiam. Os nossos portugueses, europeus. Claro, eu diria que em primeiro lugar está provavelmente a China, em segundo lugar, ou melhor, em primeiro lugar está a China e os Estados Unidos. Bom, não é? uma vez que a China é acionista da EDP e, por exemplo, da REN, também é verdade. Mas a China também beneficia por outros aspectos Sim. mais diretos. Eu estou a puxar aqui muito para o contexto português, Sim. percebe exatamente o que estás a querer dizer. Mas a China e os Estados Unidos estão provavelmente empatados no grupo de beneficiários de toda esta situação. E em segundo lugar há de estar a Rússia, não é? Portanto, não... Sim, a Rússia também carrega o preço com vidas. E atenção, e os próprios russos, conheço muitos mesmo, porque, pronto, tenho essa sorte também de conhecer bastante, e também ucranianos, e de facto, tanto uns como outros estão muito prejudicados, porque socialmente ser russo neste momento é bastante difícil. Socialmente, e eu acho extremamente injusto. Fora da Rússia. Não, claro, sim, claro. Estou a falar fora da Rússia. Ser ucraniano tem sido difícil porque ver o seu próprio país a destruir-se não há de ser fácil nunca. A Ucrânia prevê-se muito pouco de bom para aquele país. Exatamente. A curto, médio e longo prazo. Mas os cidadãos russos encontram-se também a sofrer uma discriminação por várias partes do mundo bastante desagradável, na minha opinião. Mas pronto. Eu agora ia fazer aqui uma piadola, mas se calhar não é oportuno. Exato. Não é fazer aqui... Mas olha, se calhar, não sei, Ana, se tiveres algum força, tema... Pá, Ana, queremos ouvir. Eu não vou entrar na parte tática, não é? na parte militar. Não vale a pena, já não temos tempo para isso. Só dizer que a Rússia ativou a frente praticamente toda de combate, à exceção de Kherson, e está na ofensiva, mas isto está muito longe de acabar. Ana. Vocês levaram isto tudo para a parte económica da questão e também se falou na parte humana. Sim, a mim preocupa-me efetivamente muito o facto de isto durar praticamente há um ano e de facto não se vislumbrar um término desta guerra. E preocupa-me também que efetivamente o Ocidente neste momento se prepara para armar grandemente a Ucrânia, não é? E de facto não me parece que este conflito vá ter um fim muito em breve, não? E efetivamente, já da primeira vez que estive cá falámos desta questão, foi em outubro, acho eu, e que os países que estavam a circundar este conflito eram os países que mais estavam a sofrer, e efetivamente parece-me que isto vai começar a alastrar pelo resto da Europa, e efetivamente nós somos grandes prejudicados em tudo o que aqui se está a passar. Basicamente, e para terminar, porque está na hora de irmos jantar. Já passámos fome ontem. Exatamente. Está fome hoje, por favor? Ontem não, ontem estava lá uma mesa com umas às 11h30 da noite, João. Pois, eu raspei-me antes ali. Bom. Não tinha jantado, tenho que me perdoar. Pois, eu também não. Então, ora bem, sim, olha, a questão humana, há determinados moldes em que eu já não discuto o conflito da Ucrânia, que são os moldes propagandísticos, seja de que lado for. Acho que deve ser discutido de forma mais objetiva e ver as coisas como elas são. Eu volto a dizer isto: a Ucrânia é o ariete dos Estados Unidos neste momento. É o maço, é o bastão que é utilizado para bater. E claro, quando um bastão bate em alguma coisa, o bastão também sofre moça. Aliás, é o que mais sofre moça. Não é a mão do bastão que usa o bastão que sofre moça. É o bastão. E os ucranianos estão a ser fortemente atirados para a matança. E eu acho que era possível um conflito, a resolução pacífica do conflito. Os chineses avançaram com um esboço
de uma intenção, não foi assim uma coisa muito concretizada, mas foi rapidamente rejeitada, nomeadamente por o secretário-geral da NATO, e vê-se que não há interesse. E vou ser sincero, não há interesse, neste momento não há interesse de ambas as partes em fazer acordo de paz. E também não há interesse em ceder. Só esperemos que isto não escale mais. não escale mais. Vai escalar com certeza. Não, esperemos é que não passe determinado patamar. Mas era desejável um acordo de paz. Até a própria inteligência artificial do chat GPT, conhecem o chat GPT? Claro. Até a própria inteligência artificial é bastante ponderada a responder à questão da paz na Ucrânia. Mas o chat GPT também é por dentro em tudo. É por dentro. Ele não responde a quase nada do que é temas desses mais... Talvez sim, talvez não, não é? Exato, Não, mas eu acho que eu gostei muito da resposta do chat É GPT. político. É político, é. É Chat GPT faz lembrar que o Presidente da Câmara. Com esta terminamos. Terminamos exatamente isto. Está boa, muito bem. Obrigado a todos. E vão ver vou lembrar mais uma vez, vão ver o Lugares de História, é a série documental do Admira Livres Podcast, com a chancela. É só para... com a chancela do professor Quaresma. Também gostava de chamar a atenção que aquilo são documentários feitos com um microfone da loja dos chineses e um telemóvel só. Depois o computador que é usado para fazer a montagem recorre a um software que é de borla e o próprio computador pena muito para conseguir chegar a um vídeo com 15 minutos. Mas olha, a água é excelente. Queres mais? Está ali. Essa não vem de Santa Clara. Acho que vem da Serra da Penha. Okay. E com isto nos despedimos. Obrigado a vocês por participarem. E vamos estar cá mais vezes. Exatamente. Assunto não falta. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Tchau, bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigado. Eu já parei.